Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. E o projeto começou, eu estudei o curso de Direito, estudei um pouco de Teologia e sempre fui um leitor de assuntos relacionados ao pensamento humano. Então, eu conheci um pouco mais a respeito da filosofia eu considero o professor Hélio Couto. Foi aí a ressonância harmônica, é o processo que ele faz, é um processo que tem mais a ver com a física, relacionado ao trabalho registro acástico. O registro acástico, a física, ela conseguiu demonstrar que tudo que acontece já tem um registro em algum lugar para aquilo poder acontecer, que é a questão de não haver um efeito que não tenha uma causa. E isso nós chegamos no vácuo quântico. O vácuo quântico, ele de alguma forma, ele se concentra em algum lugar, então ele vira bóson de Higgs. E esse seria assim a primeira matéria que, em alguma modificação dela, ela vira quarks. 3 quarks fazem um próton, e aí esses prótons, eles vão, da mesma forma, são feitos elétrons e nêutrons, e são criados átomos. E aí nós temos toda a matéria que nós conhecemos, tudo que nós chamamos de matéria. Nós temos a filosofia acadêmica, que é um fenômeno bem comum, pois ele é bem parecido com as outras disciplinas, a filosofia acadêmica. E a filosofia acadêmica, ela, assim, se nós tivéssemos aqui Sócrates, ele não consideraria a filosofia acadêmica, ele não consideraria esta filosofia, ele chamaria isso de um erisma. A erística é a arte de dominar conhecimentos e poder apresentar esses conhecimentos dominados. Então, um filósofo acadêmico, ele normalmente, que as pessoas têm sempre aquela ideia de que o filósofo, ele é arrogante, mas é porque é uma área específica da filosofia, como, por exemplo, o filósofo da universidade, que ele decora manuais, os manuais clássicos, manuais modernos, contemporâneos, e tem um título reconhecido ali por um grupo, que é o que nós chamamos muito de enciclopedistas. A preocupação não é a verdade, sim o que domina o maior número de conteúdo para poder apresentar aí um discurso. Então, um exemplo da profissão seria o advogado. Então, o objetivo não é a verdade, o objetivo é defender uma ideia. E isso, para Sócrates, não era a filosofia. Porque, basicamente, foi Pitágoras o inventor dessa palavra. Falaram que ele era sábio, ele falou: não, eu sou apenas um amante da sabedoria. E ficou amor e sabedoria, a definição que Sócrates, inclusive, aceitou. Sócrates aceitou essa definição. Então vamos falar assim, os gêneros literários. Nós temos aí uma série de gêneros literários distintos, e dentro desse gênero, a filosofia, nós temos ela clássica, que aí no mundo ocidental mais conhecido como Platão, Aristóteles. Aí nós temos outros muitos aí, Baruch Spinoza, Kant, Nietzsche,
vários. E nós temos uma proposta. O que exatamente a filosofia ela fazia? A filosofia, se nós pegarmos os discursos que Platão, o mundo conhece Sócrates através de Platão. Então, Platão ele apresentava ali os discursos de Sócrates com todo zelo. Platão ele tinha assim um apreço muito grande por Sócrates, mesmo porque era o seu mestre. Nós estamos com o objetivo de iniciar uma filosofia, um estilo, uma filosofia clássica, iniciar uma conversa que a busca é a verdade. Então, sendo a busca a verdade, aí o que exatamente nós poderíamos chamar de verdade? Então, por exemplo, eu amo Deus, amo Cristo, mas não tenho religião. Então, o assunto Cristo, o assunto Deus, inclusive o nome do meu último livro, eu escrevi Filosofia, Liceu Polimático Brasileiro, Inexorável e Deus. Foram 4 livros. O último livro está na leitura do Pátio Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu desenvolvi alguns projetos, então conhecendo duas maneiras aí, de filosofia clássica, que é a escola de filosofia do professor Leonardo Zoccarato Ferreira, é online, para quem quiser, ele tem a escola de filosofia, e é individual, é somente esse professor, que ele é um enciclopedista da filosofia, mas não é apenas um enciclopedista, é um filósofo, porque o filósofo ele pode ser um enciclopedista. Sempre vai depender do objetivo, sempre vai depender do objetivo. E eu aprendi também bastante com já conhecia, sempre vi muitas palestras do professor Clóvis de Barros Filho. Antes dele eu vi um pouco, conheci bastante ali também palestras do professor Olavo de Carvalho. E sempre um filósofo ele vai ter, em algum ponto, ele vai ter uma divergência ali do material que ele aprendeu a filosofia. Como, por exemplo, existem viés que algum viés que fala assim, que apresenta uma divergência de Aristóteles e Sócrates. E são estilos que eu diria realmente Aristóteles ele era aluno de Platão e Platão aluno de Sócrates. Então assim, há até uma certa discussão entre os três ali, porque cada um tem o seu pensamento próprio. E além disso eu também conheci bastante aí, conheço e sempre estou atento ali às palestras da professora Lúcia Helena Galvão. Ela é da escola, uma escola internacional, Nova Acrópole, que também é uma escola de filosofia. Então a Nova Acrópole ela tem um objetivo que é justamente a filosofia clássica, é o livre pensar. Quando Pitágoras estabeleceu esse livre pensar, quando Pitágoras criou aí essa maneira, a filosofia, amor à sabedoria. Então Sócrates aceitou isso e o filósofo ele não sabe, ele busca a sabedoria. Então o curso de filosofia acadêmica é uma fraude, porque se apropriou da mesma palavra, porque não tem a ver com saber a filosofia. Então
um filósofo verdadeiro sabe disso. Sócrates sabia disso, Aristóteles sabia disso, Kant sabia disso, Platão sabia disso. Todos os filósofos sabem que quem é o sábio não é filósofo. Qualquer filósofo sabe disso. E a filosofia acadêmica, a filosofia da universidade, ela é uma fraude, porque ela afirma ali, o mestre, ele afirma que ele é o que entende da sabedoria, né? E o filósofo afirma justamente o contrário. O filósofo afirma que ele está buscando a sabedoria. Então eu não busco aquilo que eu já tenho. Eu tenho essa água, eu não vou buscar essa água. Eu simplesmente vou beber essa água que eu tenho. Então essa fraude da universidade é porque é uma luta de território. Como Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, eles fizeram um movimento tão diferente que passou a ter o nome de sociologia. Então, assim, que é o estudo da sociedade. Então, esse sim é um estudo, mas isso não tem nada a ver com filosofia, como a filosofia acadêmica não tem nada a ver com a filosofia, porque o filósofo acadêmico, ele conhece os clássicos da filosofia, é o que nós temos aí um objetivo de trabalhar esses clássicos. Nós vamos iniciar aí um grupo de pessoas interessadas nesse assunto. Aí nós vamos utilizar a plataforma Meet, a plataforma do Google, para fazer, aproveitando até mesmo esse período aí que o advento da internet, ele vem assim, hoje é uma prática muito comum. Então, o filósofo, ele necessariamente, ele tem que entender algumas questões, como, por exemplo, existia ali uma discussão do estoicismo com o platonismo, por exemplo. Platão, ele apresenta ele apresenta dois homens, um que é aquele que só existe na ideia e o outro aquele que nós estamos vendo. E Platão apresenta isso de uma forma que em seus discursos é difícil não ter aí, é difícil, quem acredita que o mundo ele é somente um acidente atômico, aí ele não é ele não participa ali de um pensamento muito forte da filosofia, que desde a ideia do estoicismo, porque o estoicismo ele coloca a questão de que é perfeita a natureza e só o homem que não tem ali a função, a não ser pensar. Então, se o homem pensar muito, ele pode acertar e encontrar a eudaimonia, que seria aí a tradução dessa expressão, a felicidade. Então, assim, por natureza, o ser humano, ele, para o estoico, por natureza, ele tem que pensar. E aí iniciou a discussão, após aí o advento do Cristo, iniciou essa discussão, porque, assim, o que havia no estoicismo que era principal era justamente essa busca. Como por exemplo, os animais, eles estão exatamente dispostos sobre o solo de uma forma perfeita. A natureza não erra. Enquanto o homem, ele não descobriu ainda, isso é um fato.
o ser humano, porque nós temos aí questões, por exemplo, não existe problema de abastecimento na natureza, não existe problema de habitação na natureza. Então, assim, não existe problema econômico na natureza. A natureza ela é equilibrada. E o ser humano, ele não tem equilíbrio. O ser humano, como por exemplo, nós temos aí no Brasil o filho do presidente comprou uma casa de 6 milhões com um salário de 33 mil, e no mesmo, eu vi isso no jornal, e na mesma reportagem, no mesmo jornal, passou o pessoal que está com dificuldade em relação a esse vírus, e um senhor, ele falando assim, que na geladeira dele havia só água. Então, assim, isso não é equilíbrio. Nós sabemos que o ser humano, existem muitos que morrem de fome, né? Se nós formos pensar como o ser humano vive, então nós temos um número que vive bem, um número muito pequeno que vive bem, e um número muito grande que tenta sobreviver, e muitos morrendo até mesmo de fome. Então, o ser humano ainda não conseguiu o seu lugar, a sua Para que as pessoas vivem? Para que nasce aquela criança que está ali no semáforo vendendo ali uma bala? Para que nasce? Então, assim, qual que é a função do ser humano? E para que nasce um desse como filho do presidente, para poder utilizar da função que deveria ser uma função de proteção, de ajuda, porque essa é a função da política. A política seria como se fosse o pai e a mãe da sociedade, como se a sociedade, as pessoas fossem filhos da política. Então, o que nós podemos perceber? Que hoje o Brasil, inclusive, é a política mais cara do mundo. Então, para que nós gastarmos esse dinheiro na política? Porque se o filho do presidente comprou uma casa de 6 milhões, vamos pensar todos os outros políticos, quanto será de dinheiro que eles tiram dos impostos que nós pagamos, que nós não estamos nem sabendo quanto será. Então, assim, a filosofia, ela vem justamente para discutir todas as questões, porque ia servir. Qual que seria a finalidade da filosofia? A ficar apresentando discursos para as pessoas que não conhecem aquele assunto, ficarem elogiando? Seria isso? Formar frases, formar textos aporéticos que ninguém conseguisse entender? Precisaria ser um hermeneuta para poder conhecer da filosofia. Essa é a função da filosofia? Então, é uma palavra tão comum, a filosofia, que existe a filosofia do direito, a filosofia religiosa, a filosofia da geometria. Então, a filosofia, ela era o campo da área humana que sempre tratou de todos os assuntos. Antes das universidades já existia a filosofia. Ela ultrapassa aí milênios, a filosofia. Então, se o ser humano deixa de utilizar essa faculdade que ele tem, natural, o que ele faz? Ele substitui. O ser humano deixa de pensar e cria uma deficiência, como se faltasse, por exemplo, o urubu na natureza, ele come a carniça.
E se não tivesse urubu, quanta carniça que nós encontraríamos? Então, assim, a função do ser humano é essa, é pensar. E os que não gostam da filosofia, eles estão deixando uma função que a característica principal, qualquer filósofo, Jean-Jacques Rousseau, Kant, qualquer filósofo sabe que a característica principal, a característica intrínseca, oriunda do ser humano, é o livre pensar. Aí as pessoas acham mais fácil elas não pensarem e adotarem um pensamento de terceiros. Aí elas vão copiar o pensamento, a postura do artista, do repórter, da novela, do político. Então aí a vida ela é transformada em apenas uma atividade de subsistência ou uma atividade de sobrevivência com o máximo de requinte, porque o que fazem esses que possuem muito dinheiro é o máximo requinte, porque, por exemplo, eu não preciso de uma casa de 6 milhões, eu não preciso. Eu posso ter? Posso, se eu tiver os 6 milhões, mas eu não preciso. E um outro ser humano é jogado ali no chão, debaixo do viaduto. Então, assim, a diferença, você não vai encontrar uma diferença tão grande de um leão para outro leão na natureza. O máximo que você vai encontrar é um leão que tem um território que ele comanda ali menor do que o outro. Mas não é tão diferente. Agora, o ser humano, a diferença dele é muito grande. Por quê? Porque é o pensar. Se o seu foco for apenas o pensar para organizar o que você vive aqui, porque qual que é a diferença sua para um animal? O animal ele tem essa atividade. O chimpanzé, se você prender em uma jaula, colocar um monte de caixas e um cacho de banana lá em cima, ele com o tempo ele vai organizar aquelas caixas e vai pegar aquela banana que está lá em cima. Ou um alimento que você colocar, não precisa ser exclusivamente banana. Então, assim, nós vamos iniciar aí essa videoconferência, a voz para todos que estiverem participando, e tentar daí um trabalho moderno, um trabalho novo, mas com um objetivo ali clássico, com um objetivo exatamente o mesmo objetivo que a filosofia iniciou. Muito obrigado a todos. Filosofia Instantânea, Wilson Marques.